que estamos, da única que percebemos sem nenhuma dúvida, vindo afinal de contas sempre dar um sentido mais digno àquilo que Fradique chamou a escura disparada para a morte que, para o personagem de Shakespeare, não passaria de uma história tola contada por um idiota. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A verdadeira crise do mundo e uma só, a de ordem espiritual. A pergunta e a resposta que damos a seguir enquadram-se, sem dúvida, nas nossas considerações de acima. Indagar o missivista, as nações estão vivendo um momento angustioso no terreno econômico. Qual a causa dessa crise que avassala o mundo? Emmanuel respondeu assim: estão acertadas no seu julgamento, quantas encontram, nas crises atuais, as modalidades várias de uma crise única, a de ordem espiritual. Há por todo o canto o fermento revolucionário. Falece a política autoridade para organizar um programa que corresponda aos anseios gerais. A ciência, a cada passo, se encontra num turbilhão de perplexidade. As religiões criaram um Deus antropomórfico, pondo de lado o reino do céu para alcançarem, por quaisquer meios, o reino da terra. A alma humana, dentro dessas vibrações antagônicas, perde-se num emaranhado de conjecturas e de sofrimentos. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vícios do pensamento, vícios dos costumes, vícios da alimentação. Essa inquietação geral, a ausência de paz nos corações, estabelecem a crise avassaladora que abrange todos os domínios da atividade humana. As classes são dominadas pelos desvios de toda a ordem, vícios do pensamento, vícios dos costumes, vícios da alimentação. Que se poderia fazer para que a ordem se restabelecesse, para que o bem-estar social se efetivasse? Far-se-ia mister pirogravar, no coração de cada homem, a legenda célebre de Delfos. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Os anseios e a luta tenaz do espírito como há 2049 anos. Observa-se em todos os setores dos trabalhos do mundo uma luta tenaz dos anseios do espírito que almeja paz e libertação. Há quase 2 milênios, quando a civilização, simbolizada no poderio romano, se entregava a todos os desregramentos e desvarios, fez-se ouvir a voz consoladora do Mestre, o Salvador esperado por muitos séculos de ansiedade e profecias. Sob a sua divina influência, uma transformação radical se operou dentro da civilização trabalhada pelos hábitos perniciosos. A sua vida sacrificada foi legada ao homem como sublime modelo. Sua palavra foi deixada no mundo como a lei áurea de liberdade das almas. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A culminância de hoje. Passado porém o arrebatamento da fé, novamente os abusos da maldade humana se fizeram sentir por toda a parte, e dos quais se observa, na atualidade, a culminância. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O apelo aos sentimentos da fraternidade cristã, todavia, ainda é para Jesus que os homens necessitam voltar os seus olhos. A missão do moderno espiritualismo é trazer a chave dos conhecimentos acerca dos seus grandes e inolvidáveis ensinamentos. Enquanto não compreenderem os homens seus deveres de fraternidade cristã, não há possibilidade de se evitarem as crises que assoberbam o mundo. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mais verdade do que dinheiro, mais luz do que pão. A guerra continuará mortalhando os corações. Os artigos de primeira necessidade serão destruídos pela falsa diretriz econômica de alguns países. Quando muitos choram a falta de pão, a confusão prosseguirá dentro de todos os seus matizes até que a crise espiritual seja solucionada pelo esforço do homem, a fim de que a luz se faça no seu coração. O que se depreende pois do confucionismo odiano é que os homens necessitam mais de verdade que de dinheiro, de mais luz espiritual que de pão. Recebida em Pedro Leopoldo a 24 de junho de 1935. Emmanuel fala-nos sobre a medicina dos homens e o problema angustioso das guerras. A máxima de Juvenal continua de pé: a necessidade, para a extinção das guerras, da renovado das diretrizes econômicas dos povos, o imperativo da mais intensa educado pessoal e coletiva, guerra, consequência natural dos defeitos das leis humanas. Pedro Leopoldo, 16, especial para o Globo, por Clementino de Alencar. Ocupar-nos-emos hoje de algumas respostas dadas por Emmanuel em indagações a respeito de guerras e da medicina da terra.
Sobre este último ponto a pergunta feita era esta: como encaram os espíritos a medicina da Terra? Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O Sagrado Sacerdócio. Dados a atividade de certos médiuns que se dedicam à cura de males físicos, e os conflitos que, não raro, se estabelecem entre os processos da medicina espírita e os da terapêutica terrena, a resposta apresenta-se interessante, sobretudo, pelo esclarecimento que, de certa forma dá, sobre a razão e as possibilidades daqueles métodos mediúnicos de cura e o benefício que deles porventura resulta para o doente. Tal esclarecimento, entretanto, nós apenas o podemos deduzir da resposta, pois é digno de ressaltar-se que, nele, Emmanuel, ao contrário do que se poderia supor, não faz propriamente defesa alguma exclusiva da medicina espírita. Limita-se a expor um ponto de vista sobre o problema dos mais terrenos, exaltando mesmo nessa esfera as atividades dos médicos da terra, nas quais aponta um sagrado sacerdócio. E detendo-se um momento em traçar a observação acima, o repórter não teve outro intuito que o de mais uma vez significar a isenção com que resolutamente se lançou nesta reportagem em torno do médium de Pedro Leopoldo. Agora passemos à resposta. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Trabalho santificante e abnegado redentora. A resposta de Emmanuel à indagação acima é a seguinte: a medicina no quadro das ciências é uma das maiores benfeitoras da humanidade. No seu seio não são poucos os espíritos que se têm dignificado pelo trabalho santificante e pelas abnegações redentoras. Digna de todo acatamento é lícito esperar-se dela muito das realizações em favor dos que na terra lutam e elaboram pela conquista do aperfeiçoamento. É uma questão de dar-se tempo ao tempo. Paulatinamente ela resolverá muitos dos mais intrincados problemas de microbiologia no seu objetivo de conservar a saúde humana. É pena que os sistemas medicinais se digladiem tanto na exposição de seus processos de cura. Todos eles apresentam suas vantagens e o que é mais necessário é quantos aceitam os seus postulados encararem sua posição como decorrente de um sacerdócio muito sagrado. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Micróbios e elementos de ordem espiritual. É verdade que grande número de moléstias constituem enigmas dolorosos para a ciência dos homens. Não obstante o avanço dos compêndios nosológicos, é que os micróbios patogênicos se associam a elementos subtilíssimos de ordem espiritual. Um problema, grandioso demais pela sua transcendência, afronta os conhecimentos científicos, o das provações individuais, necessárias ao aprimoramento psíquico de cada um. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Relacionando enfermidades do corpo e da alma. Daí se infere a vantagem que adviria para os processos medicinais se a terapêutica espiritual estivesse sempre unida a quaisquer sistemas de cura. As enfermidades do corpo obedecem geralmente às enfermidades da alma. Os tratamentos que a esta fossem aplicados o seriam em identidade de circunstâncias ao veículo das suas manifestações. Aconselharíamos pois a medicina em geral a intensificação dos processos magnéticos de cura, a sugestão e sobretudo a disciplina da mente, força central e coordenadora dos fenômenos vitais. A mente educada representa a maior fonte de auxílios à ex medicatrix, elemento regenerador de todas as funções do organismo. A máxima de Juvenal. E, em geral, secundando os esforços médicos, todos os homens deveriam ser fiéis observadores dos tratamentos preventivos, principalmente no tocante às questões da higiene, dos exercícios físicos, da ginástica respiratória, dos abusos da alimentação, dos desvios morais. A observância dos preceitos necessários seria eminentemente benéfica, portadora das melhores condições para a saúde do indivíduo e da coletividade. Mais do que nunca se faz mister o estudo acurado do mens sana in corpore sano. Vê-se pois que, apesar da evolução do presente, não se pode prescindir das experiências do passado. Nos tempos de Einstein e Marconi, ainda há necessidade da máxima antiga de Juvenal. Emmanuel. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estará o mundo livre de guerras? Passemos às perguntas que se preocupam com a ideia da guerra. Diz uma: estará a humanidade livre das guerras? Eis a resposta do guia. Não consideramos como definitivamente afastada do seio das nações a ação nefasta das guerras. Para tanto se faria mister que os homens, em geral,
estivessem integrados no conhecimento dos seus deveres cristãos, o que não acontece. Por muito tempo ainda cremos que, infelizmente, a humanidade será perseguida pela guerra e pela coorte de seus infortúnios e desgraças. Cremos que a sua extinção se verificará somente depois de uma renovação radical nas diretrizes econômicas adotadas pela maior parte dos países, aliada ao sentimento de solidariedade e fraternidade universais que, segundo a educação necessária, deve ser o característico das gerações futuras. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Consequência natural dos defeitos das leis humanas. Outra pergunta. A guerra obedece a um determinismo no plano da evolução? Resposta. Cresce que a guerra obedeça a leis deterministas. Julgo porém que proferir semelhante conceito é muito. Ela é a consequência natural dos defeitos das leis humanas. A necessidade imprescindível do momento do mundo é a solução do problema educativo. Faz-se precisa a educação pessoal e coletiva, da primeira decorre o progresso particular, da segunda a evolução do mundo e das suas leis. Emmanuel. Recebida em Pedro Leopoldo a 25 de junho de 1935. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O nacionalismo diante da lei. Universo. Objetivação do pensamento divino. Pedro Leopoldo, 21, especial para o Globo, por Clementino de Alencar, numa das cartas enviadas a Chico Xavier, o missivista, considerando o conceito do nacionalismo em face das leis fraternas de que repetidamente fala Emmanuel, indaga. Se o nacionalismo multiplica as energias de um povo, parece entretanto que vai de encontro à lei da fraternidade. Como deveremos entendê-lo? Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Desejos e entusiasmos compreensíveis. Emmanuel assim responde a esse consulente: compreendamos que se deva amar o pedaço de terra que nos viu nascer e compreendamos também o desejo de engrandecê-lo pelo trabalho, pela inteligência, pelo progresso, tornando digno da admiração dos outros. Aliás, todas as concepções do verdadeiro patriotismo se enquadram no esforço de cada indivíduo em favor da evolução geral. Fazer, porém, apologia desses movimentos nacionalistas que, a pretexto de unificação e energia administrativa, operam a reviviscência das autocracias de outrora, incentivando as guerras, provocando revoltas, coibindo o pensamento, é desconhecer as leis da solidariedade humana. Aplaudir essas iniciativas que consideramos como atentatórias à lei fraterna que rege os mundos e as almas, seria cooperar para o desvirtuamento de todos os princípios da justiça e da ordem. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mística nacionalista e o bem coletivo. Ninguém pode prever as consequências dessa mística nacionalista que, na atualidade, percorre o mundo de bandeirolas ao vento. Em todas as organizações políticas encontram-se concepções elevadas que interessam, de perto, a vida do Estado, mas todo e qualquer extremismo, dentro delas, é prejudicial ao bem coletivo. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O isolamento dos estados é desequilíbrio econômico. Cria-se a política dos governos fortes a fim de se incentivar as energias nacionais. Isola-se o Estado e, nesse isolamento, os grandes erros começam, porquanto os desequilíbrios econômicos são inevitáveis. Os homens não podem fugir aos dispositivos do Código da Fraternidade Universal. Cada individualidade dá o que possui, no problema das possibilidades e das vocações, no edifício do progresso coletivo. Uma traz a ciência, outra a arte, outra uma nova modalidade evolutiva. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quando os países lavram a própria condenação. Dentro do mundo, são assim as nacionalidades, no tocante à produção. O que se faz necessário é regulamentar-se a troca dos produtos de cada uma. Ainda aí encontramos as lições de fraternidade da natureza. Um país, pretendendo isolar-se no mundo, lavra sua própria condenação. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O universo é o pensamento divino em sua expressão objetiva. Não vemos, portanto, nenhuma legitimidade nesse exclusivismo antifraterno. Fisicamente as nações representam somente o patrimônio da humanidade. O universo é o pensamento divino em sua expressão objetiva. O plano de perfeição une absorve todas as coisas,
impondo a lei de fraternidade a todas as criaturas. O amor de Deus envolve a criação infinita. Para sua misericórdia, portanto, um país não vale mais do que outro, e os homens, sejam europeus, africanos, hotentotes, todos são irmãos. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Obras puramente humanas. As rajadas de guerras, de nacionalismos incompreensíveis, e são obras humanas, envolvendo grandes e temíveis responsabilidades individuais e coletivas. Todavia, todos os feitos do homem na esfera da existência transitória são assinalados pelo seu caráter temporal. O que existe é a lei divina, é a alma imortal. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Evolução. A evolução pode ser lenta, mas é segura, pode ser combatida, mas será aceita em tempo oportuno. A história é o vosso roteiro. Onde se encontram a Esparta e Atenas de outrora. Que, sopro destruidor pulverizou as esplendorosas civilizações que floresceram junto do Ganges, do Nilo, do Tigre, enchendo de vida as suas margens. Que força extra-humana soterrou a Roma poderosa da antiguidade, num aluvião de cinzas. Onde se acham as suas galerias soberbas, cheias de patrícios e de escravos, as suas conquistas, os seus impérios faiscantes. A mão do processo evolutivo, invisível e misteriosa, que estancou as lágrimas da plebe sofredora, subjugou os tiranos assinalando as suas frontes com o estigma da maldição dos séculos. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Os ventos da noite sobre as ruínas. O progresso vem trabalhando com sacrifícios e sobre as ruínas do Coliseu e das Palato, choram amargamente os ventos da noite. O poder de homem de nações passa como a sua própria ação. Daí a necessidade da difusão do conceito imortalista da vida para que a humanidade concentre as suas possibilidades na aquisição dos tesouros espirituais, os únicos que se não dissipam no vórtice das mutações da matéria. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. As promessas do espiritualismo. O moderno espiritualismo, explicando aos homens, em espírito e verdade, as lições trazidas ao mundo por Jesus, há de reparar os excessos do nacionalismo, integrando as criaturas no conhecimento das verdadeiras leis fraternas e extinguindo os ódios raciais que infelicitam a humanidade. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Os primeiros tempos no além-céu e inferno. Como decorrem para o espírito desencarnado os primeiros tempos no além-túmulo. Haverá um céu e um inferno. Assim respondeu a Emmanuel, a vida do espírito desencarnado nos primeiros tempos do post-mortem reflete em geral as ações de sua existência terrena. Os que viveram mergulhados nos estudos dignificadores, encontrarão meios de desenvolvê-los dentro de sociedades esclarecidas que os acolhem, segundo os imperativos das afinidades espirituais. Os que viveram no mundo, divorciados da prática do bem, submersos nas satisfações viciosas, sofrem naturalmente a consequência dos seus desvios. As concepções de céu e inferno estão pois simbolizadas no estado da consciência redimida no trabalho e na virtude ou escrava do vício e do pecado. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A Sagrada Esperança. A seguir surge esta pergunta em que se sente todo o anseio da alma humana que a desdita fez ficar enlutada, na terra. Em desencarnando, encontra a alma os seres que amou e que partiram para o além antes dela. A resposta de Emmanuel, confortadora, nem sempre encontramos, ao despertarmos na existência do além, todos aqueles que participavam das nossas dores júbilos da terra. Alguns entes caros parecem apartados ainda de nós para sempre. Todavia todos nós encontramos dentro da misericórdia divina quem nos elucide e guie, caridosamente, no dédalo das incertezas e das dúvidas. Dia virá porém que teremos a consoladora certeza de encontrar todos pelos laços do amor. E essa certeza constitui grande felicidade para todos os espíritos. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Não há tempo determinado para o intervalo das reencarnações. Outra pergunta: a reencarnação só se verifica depois de um determinado tempo de vida espiritual no além? Resposta: não há tempo determinado no intervalo das reencarnações da alma. No espaço compreendido entre elas, o espírito estuda, nos planos em que se encontra, as possibilidades do futuro,
ampliando seus conhecimentos e adquirindo experiências a fim de triunfar nas provas necessárias. De um modo geral, são as próprias almas que se reconhecem necessitadas de luz e progresso e pedem o seu regresso ao plano carnal. Contudo, em alguns casos como os de entidades cruéis, rebeldes e endurecidas, são os guias esclarecidos que se incumbem de preparar a reencarnação amarga e penosa, mas necessária. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O Sagrado Patrimônio da Vida. Os que se desencarnam no período infantil são espíritos mais evoluídos, isentos de luta e provação na Terra. A essa pergunta sim respondeu o guia. Alguns abandonam muito cedo o invólucro material, às vezes pelo motivo de serem obrigados somente a um pequeno resgate diante das leis que nos regem. Em sua generalidade, porém, esses acontecimentos estão enfeixados no quadro das provações precisas. Os suicidas, por exemplo, depois de se evadirem da oportunidade que lhes foi oferecida para o resgate do seu passado, estão muitas vezes sujeitos a essas penas. Querem viver na Terra novamente, tragar corajosamente conteúdo amargo do cálice das expiações dos seus erros, porém experiências costumam fracassar, a fim de compreenderem eles o quanto é sagrado o patrimônio da vida que nos foi concedido por Deus. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A reencarnação e as divergências espiritualistas. O seguir, o consulente fez este ponto de divergência das correntes espiritualistas. Porque existem, dentro do próprio espiritualismo, os que aceitam e os que negam a reencarnação. Resposta: semelhantes anomalias são devidas aos poderes de preconceitos prejudiciais e obcecantes. Muitos cérebros e muitas coletividades são, pelos espíritos, encontrados já trabalhados por dogmas incompreensíveis, bastante cristalizados nas mentes. Nossa tarefa, então, para orientá-los e esclarecê-los no terreno das verdades transcendentais, é muito lenta, para que não percamos os benefícios já feitos. Não duvideis contudo de que em futuro próximo alcançaremos a unidade das teorias do espiritualismo odierno. Outra pergunta é sobre a reencarnação. Sempre existiu no mundo a ideia da reencarnação? Resposta: a ideia da reencarnação vem das mais remotas civilizações e só ela pode dar ao homem a solução dos problemas do destino e da dor. Todos os grandes filósofos dos tempos antigos aceitavam e só nos últimos séculos a verdade da preexistência das almas foi obscurecida pelos argumentos subreptícios de quantos desejam conciliar inutilmente os interesses de ordem divina com as coisas passageiras do egoísmo do mundo. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O Espiritismo e as outras religiões. A última pergunta do gênero respondida por Emmanuel foi a seguinte: qual o papel do Espiritismo diante das outras religiões? Eis o que disse o guia. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus aos homens, o qual deveria aparecer quando a humanidade estivesse apta a compreender seu ensinamento velado nas parábolas. Ele não vem destruir as religiões, mas uni-las e fortificá-las, desviando-as das concepções dogmáticas que lhes foram impostas pelo interesse e ambição propriamente humanos. Infelizmente, apesar de sua pureza, a consoladora doutrina dos espíritos tem sido muitas vezes objeto da exploração criminosa daqueles que não respeitam os seus princípios austeros e moralizadores. Cada um, porém, receberá segundo as suas obras, e nenhuma influência humana poderá impedir a sua evolução no seio da humanidade. Emmanuel. Recebida em Pedro Leopoldo a 21 de junho de 1935. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Comunismo no Brasil atual significaria anarquia. Emmanuel julga que nos faltam homens e qualidades para uma transformação social. Se os espíritos esperam o socialismo cristão, por que motivo Emmanuel não acha o comunismo adaptável no Brasil? Que deveremos então entender por socialismo cristão? Essas perguntas foram sugeridas ao missivista pela comunicação que Emmanuel nos fizera em maio último, respondendo à consulta nossa. Manifestar o guia, nessa mensagem, opinião contrária ao estabelecimento de um regime extremista no Brasil. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Os primórdios dos novos sistemas políticos e sociais. Foi esta a resposta de Emmanuel à pergunta de agora. Quem poderia garantir a execuibilidade do regime comunista no Brasil? Não me expenderei em muitas considerações, porquanto o meu ponto de vista já foi externado,
quando fui inquirido a respeito da implantação de um regime extremista no país. A Rússia atual representa a experiência realizada à custa de muito sangue, os primórdios dos novos sistemas políticos e sociais, que hão de futuramente vigorar no planeta. Porém, mesmo lá, o que se observa por enquanto, ao lado dos excessos demagógicos, é a inversão dos papéis dentro das classes sociais. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A fraternidade é ainda um mito. Os oprimidos de ontem são os senhores de hoje. A fraternidade ainda significa um mito, porquanto o terreno social está cheio das mesmas diferenças de sempre. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Diversidade de ambientes a considerar. Faz-se antes de tudo preciso considerar a diversidade de ambientes. As massas populares brasileiras não fazem, por demais, questão de regalias políticas, como um derivado das circunstâncias do meio, fazem questão do trabalho, do salário, do conforto que lhes é devido. Comunismo significa equilíbrio dos sacrifícios do povo, holocausto do homem à coletividade, interesse geral, eliminação de personalidade. Os brasileiros estão preparados para isso. A afirmativa poderia, ao que parece, ser contestada. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Aproximação necessária e indispensável renovação de códigos. Aconselhamos, portanto, a aproximação do governo e das classes, reclamando-se a atenção dos dirigentes do país para as necessidades prementes das massas proletárias. Faz-se mister renovar os códigos da legislação agrária, intensificando a assistência sob todas as modalidades a quantos carecem do seu auxílio. As massas trabalhadoras do Brasil reclamam leis que assegurem o conforto que lhes tem sido negado pelos elementos da política administrativa. Que o supérfluo das suntuosidades do Estado seja empregado com o necessário. Intensifique-se a higiene e a escola. A educação necessita ser difundida sob todos os seus aspectos. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A falta dos homens providenciais. Comunismo, no Brasil atual, significaria anarquia, porquanto faltam as consciências dos homens providenciais formados no cadinho das experiências penosas. Semelhante estado de coisas, com a propaganda de teorias importadas, como de meios essencialmente diversos da nação brasileira, só poderia anarquizar o país, fazendo-o escravo de potências imperialistas. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Medidas mais que devidas. Cuidem, portanto, os governantes de melhorar a situação do proletariado com medidas de assistência mais que devidas. Trabalhai, portanto, todos vós que anelais um novo estado de evolução no mundo. O progresso se fará, não duvideis. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O Brasil e o socialismo cristão. E o Brasil, pelo caráter pacifista de todos os seus filhos, será chamado a colaborar ativamente no edifício do socialismo cristão, que representa a renovação de todos os sistemas econômicos sociais à base da compreensão do Evangelho de Jesus. Até lá, quantas lutas assistiremos, quantas conflagrações serão necessárias? Só Deus o sabe. Laboremos contudo com desprendimento e desinteresse e não vacilemos na fé que devemos possuir em nossos elevados destinos. Emanuel. Do Globo, de 1º de julho de 1935. Tudo aí se mistura e todas as ideias que se propagam sem que sejam devidamente estudadas. A implantação de um regime extremista seria um grande erro que o sofrimento coletivo viria certamente expiar. Para o estado atual do Brasil não se enquadra outro regime fora da democracia liberal. Numa das nossas últimas correspondências de abril, fizemos referência vaga a um segredo, a um certo ponto deste nosso inquérito sobre o qual não desejamos, ou melhor, não podíamos ainda falar. Esse segredo era apenas no momento uma intenção da reportagem, uma prova que o desejávamos chegar de improviso. Por isso, daquela vez, ao pé da referência ao segredo, escrevíamos: calemos por enquanto. Sucedeu, porém, que motivos imperiosos nos afastaram por alguns dias de Pedro Leopoldo e assim também por alguns dias mais devíamos calar. Agora, de volta ao campo das nossas observações, conseguimos atingir enfim o ponto almejado. O segredo não tem mais razão de ser. Já não há o que calar. A reportagem volta a trilhar uma estrada sensacional e surpreendente.
Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O jornalismo e o mistério. Tudo o que passaremos a expor poderá parecer nada, empregando o natural com o sentido de exprimir o que segue a ordem regular dos fatos, aos adeptos iniciados na doutrina, mas não àqueles que ainda encaram com dúvidas o dogma da comunicação com o além. E foi por isso que usamos acima a imagem da estrada sensacional e surpreendente. Agora, trilhemo-la. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A intenção. Desde que entráramos em contato com o médium de Pedro Leopoldo e entráramos na apreciação de seu vasto arquivo de mensagens atribuídas a escritores, pensadores e poetas mortos, uma intenção se fora, sorrateiramente insinuando no ânimo do jornalista, a ideia de participar também dessas comunicações sensacionais, não simplesmente como um observador, mas com um gesto decidido de indagação e de pesquisa. Se nós vivemos a levantar diante dos vivos, tão imperfeitos, frágeis e defeituosos, as nossas perguntas, que poderão parecer impertinentes, mas pelas quais costumam falar e indagar as ansiedades, os desejosos, as desconfianças das coletividades, seria caso demais que nos lembrássemos de levar também, a esse mundo de lá dos planos intangíveis, de onde ainda nos chegam o canto dos poetas e a advertência dos pensadores, as indagações das nossas incertezas e ansiedades. Pareceu-nos que não seria demais esse apelo às luzes do além. E firmou-se em nós a intenção. Dir-se-ia que o hábito da entrevista como um tique irremediável da profissão, ressurgia mesmo ali, diante do grande enigma sobre o qual se escancaravam nossos olhos humanos. A intenção, através do processo cerebral inevitável, concretizou-se na vontade. E as perguntas ficaram armadas sob a expectativa muda dos nossos lábios. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Precipitam-se os acontecimentos. Foi ontem à noite. Reencontramos à mesa do Hotel Diniz o Sr. Washington Mariano de Albuquerque, promotor público da comarca, e a quem já fizemos referência em correspondências anteriores. O distinto magistrado, bela mentalidade aberta a todos os estudos e pesquisas, acompanha-nos mais uma vez numa palestra em torno do caso Chico Xavier. Fim do jantar, saímos junto, sustentando ainda a palestra. O repórter, a certa altura, comunica-lhe sua intenção, ou melhor, já agora sua vontade. O espírito de observação e pesquisa do magistrado e do estudioso deixa-se seduzir pela ideia de uma consulta aos amigos do espaço. E resolvemos procurar José Cândido para sabermos da viabilidade de uma consulta daquela ordem. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A dificuldade. Encontramos, na sua humildade de trabalhador, o mesmo José Cândido, amável e acolhedor de sempre. Enquanto ali encetamos com ele a palestra, chega Chico Xavier, trazido por imprevista circunstância. O médium acaba de despedir-se de algumas visitas que recebera, ao anoitecer, vindas de Belo Horizonte. Vinha provavelmente comunicar o fato ao irmão. Dando conosco, entra na conversa. E foi então que expusemos a nossa intenção de consulta ao José Cândido, não uma dessas chamadas consultas médicas, mas uma indagação qualquer apanhada no ambiente. Não nos é feita restrição quanto à viabilidade. Unicamente, diz-nos José Cândido, aquilo só poderia ter lugar na quarta-feira, o único dia agora reservado a sessões e assim fixado por determinação dos próprios espíritos protetores do médium. Um motivo porém nos leva a ligeira resistência. Talvez o Sr. Washington Mariano não possa ficar aqui até quarta-feira próxima. Mas isso não demove José Cândido. As sessões só poderão ter lugar nas quartas-feiras. Os amigos do espaço não podem ser desobedecidos. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A amável possibilidade. Enquanto assim falávamos, Chico Xavier, do outro lado da mesa, silenciava, e havia uma expressão vagamente triste no seu rosto. Num relance vem ao repórter a impressão nítida de que aquela alma boa, sensível e humilde, se desgostava um pouco com a necessidade daquela resistência imposta pelos imperativos citados às nossas solicitações humanas. Talvez lhe ocorresse, naquele momento, por maravilhosa intuição, a palavra de Jesus. Bate que a porta se te abrirá. Ali viéramos nós bater. Sua tristeza como que se acentuou. E, diante da impossibilidade surgida,
baixamos os olhos ao silêncio. Parecia-nos, até certo ponto, explicável a dificuldade. Nenhum dos três visitantes, o jornalista, o promotor e o fotógrafo era propriamente um adepto, um crente, um doutrinado. Não poderíamos por certo negar que houvesse, no fundo de nossa atitude, um subtil reflexo dos eternos anseios da alma humana. Mas o que nos movia também era uma intenção de pesquisa, de constatação mais convincente, aquilo que poderíamos chamar a busca, não isenta de leve malícia, das evidências. E foi no meio dessa meditação que nos surpreendeu a voz do médium. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A porta abre-se. Por um instante nosso silêncio ainda se apoia num certo pasmo. Emmanuel atende. O guia, o espírito do médium abre-nos pôs uma concessão. Enfim a porta abrirá-se. Tudo foi tão imprevisto que, em verdade, ainda nem tínhamos preparado as nossas perguntas. Apenas, meia hora antes, ao sairmos do hotel, havíamos grafado um rascunho de indagações gerais com que pretendíamos compor as perguntas. Mas não se podia hesitar. José Cândido ocupa rapidamente o lugar ao lado do médium. Pede que façamos a nossa consulta. O promotor Albuquerque faz um sinal ao jornalista. Este tira do bolso uma das páginas rascunhadas. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A pergunta. Na folha quase amarrotada lemos isto numa das perguntas que grafáramos às pressas para ulterior escolha. Que possibilidades existem e que vantagens ou desvantagens adviriam da implantação de um regime extremista no Brasil? Estendamos o papel a José Cândido, que o põe, por sua vez, diante do médium já em transe. Fornecemos ao mesmo tempo nosso próprio bloco de papel e lápis para a grafia da mensagem que porventura viesse, pois não houvera nenhuma preparação para isso. A seguir José Cândido pede que nos concentremos numa prece ao Senhor e ao Espírito dos nossos mortos bem-amados. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A resposta. Nem um minuto chegou a passar e ouvimos o ruído característico do lápis sobre o papel. Inicia-se a grafia da mensagem, rapidamente, como de costume. Ainda uns 12 ou 15 minutos de concentração e o lápis estacou ao fim de uma assinatura. Imobilidade. José Cândido pede que o acompanhemos agora em sua oração. Finda esta, estão findos os trabalhos. A mensagem que receberemos, em resposta àquela nossa pergunta, é a seguinte: amigos, que Deus ilumine o vosso entendimento. Avesso à política, me sentiria mais à vontade se fosse inquirido acerca do Evangelho. Todavia, opiniões são coisas que pouco se custa a fornecer, contudo os meus pareceres são igualmente pessoais como os vossos, sem o caráter da infalibilidade. As mais extravagantes teorias políticas têm sido veiculadas no Brasil, cujo povo, guardando tradições de raças diversas, ainda se encontra longe da linha decisiva de sua evolução racial. Tudo aí se mistura e todas as ideias que se propagam sem que sejam devidamente estudadas, ponderadas no cadinho da análise mais rigorosa. A implantação de um regime extremista seria um grande erro que o sofrimento coletivo viria certamente espiar. De um lado prevalecem as doutrinas dos governos fortes, como a política do Sigma copiando o fascismo em suas bases, da outra margem se encontra o comunismo, inadaptável ainda à existência da nacionalidade, levando-se em conta o problema da necessidade de braços para o trabalho em uma terra vastíssima à espera das iniciativas e cometimentos de progresso preciso. É verdade que a Rússia atual fornece exemplos ao mundo inteiro, porém os homens que inauguraram violentamente os seus novos regimes não se fizeram de um dia para o outro. Eles representavam muitos séculos de opressão, de martírios, de tormentos nefandos, não saíram do proletariado que se compraz na incultura, mas da energia coordenadora que busca conciliar o labor operário com o trabalho intelectual das academias. O Brasil necessita, antes de tudo, combater o magno problema do analfabetismo. É necessário que se solucione o enigma pedagógico que implica toda essa mocidade sem entusiasmo e sem energia para o estudo, para o Estado ao qual não se enquadra outro regime fora da democracia liberal, até que o povo se eduque convenientemente para as grandes iniciativas do porvir. Fora disso é a ilusão portadora dos desenganos trágicos que empobrecem a economia e roubam a paz social. Infelizmente, a ambição, o personalismo, infestam os bastidores da política brasileira, eminentemente prejudicada pela sua visão mesquinha, concernente aos problemas da coletividade.
Mas o que quereis? O trabalho é dos homens e eles compete à realização do progresso necessário. Longe do cenário do mundo não nos é lícito influenciar sobre questões distantes da nossa esfera de ação. A nossa atividade unicamente se circunscreve ao esclarecimento das almas, pugnando para que as construções da crença sejam novamente reedificadas no templo dos corações humanos, trabalhados pelas concepções amargosas e destruidoras do negativismo. Para atingirmos semelhante desideratum só no Evangelho buscamos os nossos programas de ação. O nosso labor intenso é todo realizado com esse objetivo. Que os homens resolvam de entendimento posto no código da perfeição, legado à terra por Jesus e estarão de acordo com a evolução que deve presidir a todas as manifestações das nossas atividades nos setores do trabalho humano. A Deus elevemos, assim. A pergunta e a resposta que damos a seguir enquadram-se, sem dúvida, nas nossas considerações de acima. Indagar o missivista, as nações estão vivendo um momento angustioso no terreno econômico. Qual a causa dessa crise que avassala o mundo? Emmanuel respondeu assim: estão acertadas no seu julgamento, quantas encontram, nas crises atuais, as modalidades várias de uma crise única, a de ordem espiritual. Há por todo canto o fermento revolucionário. Faleça a política autoridade para organizar um programa que corresponda aos anseios gerais. A ciência, a cada passo, se encontra num turbilhão de perplexidade. As religiões criaram um Deus antropomórfico, pondo de lado o reino do céu para alcançarem, por quaisquer meios, o reino da terra. A alma humana, dentro dessas vibrações antagônicas, perde-se num emaranhado de conjeturas e de sofrimentos. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Resposta de Humberto de Campos a uma mãe aflita. Coração de mãe. Dolorosa e comovedora é a carta dessa mulher maranhense que te chegou às mãos, trazida nas asas de um avião trepidante e ruidoso. Mãe desesperada, apela para os sentimentos de paternidade que não me abandonaram no túmulo, e grita aflitivamente como se as suas letras tremidas fossem vestígios arroxeados do sangue do seu coração. Eu peço a Humberto de Campos que, mesmo do além, salve o meu filho. Ele, que não se esqueceu dos que deixou na terra, não pode negar o na esmola minha alma de mãe extremosa. E eu me lembro, comovido, dos apelos que me eram dirigidos pelos sofredores, nos derradeiros tempos da minha vida, enquanto eu naufragava devagarzinho no veleiro da dor, entre as águas pesadas do oceano da morte. Eu daria tudo para enviar, a essa mulher sofredora da terra que foi minha, a certeza que o seu filho é uma criatura predileta dos deuses. Tudo faria para imitar aquelas mãos ternas e misericordiosas que descansaram sobre a fronte abatida do órfão da viúva de Naim, ressuscitando para um coração maravilhoso de mãe as energias do filho que padece sob as provações mais penosas. A morte, porém, não afasta do nosso caminho a visão estranha da fatalidade e do destino. Há um determinismo no cenário das nossas existências, criado por nós mesmos. O mal, com o seu cortejo de horrores, não está dentro dessa corrente impetuosa e irrefreável, mas todos os seus elos são formados pelos sofrimentos. Os homens de barro têm de batalhar a vida inteira, repelindo o crime e o pecado, mas inevitavelmente andarão atolados no pantanal da dor e da morte. O que mais me pungia, depois de haver perquirido as lições dos sábios daí, era a inutilidade dos seus argumentos ante as determinações irrevogáveis do destino. Após haver atravessado as estradas da ignorância despretensiosa, no limiado imenso palácio das experiências alheias, presumi encontrar a solução dos enigmas que confundem o cérebro humano. Mas, em todas achei o mesmo tormento, as mesmas ansiedades angustiosas. Frente a frente ao pulso inflexível da morte, toda a ciência do mundo é de uma insignificância irremediável. Nesse particular, todo o portentoso edifício da filosofia de Pitágoras não valia mais que as extravagantes teorias doutrinárias propaladas no mundo. Todos quantos laboram em favor do homem da terra esbarram nos muros indevassáveis da sombra. O Cristo foi o único que espalhou, na masmorra da carne, uma claridade suave, porque não se dirigiu à criatura terrena, mas à criatura espiritual. Assombrava-me o espetáculo pavoroso do mundo, onde as leis, liberalíssimas para a aristocracia do ouro e severas em face dos infortunados que palmilham o caminho espinhoso com os pés descalços e feridos, refletem o caráter humano com os seus incorrigíveis defeitos. E, despertando de longos pesadelos na porta de claridade da sepultura, a minha primeira inquirição, com respeito aos problemas que me atormentavam,
Foi uma pergunta dolorosa acerca dos contrastes amargos do mundo. Ainda que, porém, os gênios carinhosos da sabedoria abençoam, a sorrir, os que os interpelam, porque a decifração dos enigmas das nossas existências está em nós mesmos. Apesar do destino inflexível, há uma força em nós que dele independe, como a origem de todas as nossas ações e pensamentos. Somos obreiros da trama caprichosa das nossas próprias vidas. As mãos, que hoje cortam as felicidades alheias, amanhã se recolherão como galhos, ressequidos nas frondes verdes da vida. As iniquidades de um Herodes podem desaparecer sob o manto de renúncias de um Vicente de Paulo. O sensualismo de Madalena foi expurgado nos prantos amargosos da expiação e do arrependimento. Quando pudermos ver o passado em todo o seu desdobramento, depois de contemplarmos a Messalina em sua noite de regalados prazeres, vê-la-emos de novo, arrastando-se nas margens do Tibre, enfiada num vestido horripilante de negras monstruosidades. Faltou-me na vida terrena semelhante compreensão, para entender a verdade. Que essa pobre mãe maranhense conceder esses realismos que nos edificam e nos salvam. E, como um anjo de dura cabeceira do seu filho, eleve o seu apelo ao coração augusto daquele que remove as montanhas com o sopro suave do seu amor. Sua oração subirá ao infinito como um cálice de perfume derramado ao clarão das estrelas que enfeitam o trono invisível do Altíssimo, e, certamente, os anjos da piedade e da doçura levarão a sua prece, como cândida oferta da sua alma sofredora, a magnanimidade daquela que foi a rosa mística de Nazaré. Então, nesse momento, talvez que o coração angustiado da mãe que chora, na terra, se ilumine de uma claridade estranha e misericordiosa. Seu lar desditoso e humilde será, por instantes, um altar dessa luz invisível para os olhos mortais. Duas mãos de névoa translúcida pousarão como açucenas sobre a sua alma oprimida e uma voz carinhosa, embaladora, murmurará aos seus ouvidos. Sim, minha filha. Ouvi a tua prece e vim suavizar o teu martírio, porque também tive um filho que morreu ignominiosamente na cruz. Humberto de Campos, 23 de agosto de 1935. Fim.